Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um estudo da nossa série O Cristianismo Pioneiro, baseado no livro de Atos dos Apóstolos. O tema da nossa aula de hoje é o Testemunhando Diante do Inimigo. Nós estamos na nossa penúltima aula dessa série de estudos, onde nós vimos aqui o alicerce, a base da formação da igreja. Nós vimos desde o capítulo 1, quando aqueles apóstolos receberam da pessoa de Jesus Cristo o poder do Espírito Santo. Depois nós acompanhamos a trajetória de alguns desses personagens, em especial o apóstolo Paulo. Acompanhamos o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens. E hoje, então, Paulo está diante de alguns daqueles que queriam lhe prender por conta do seu testemunho, por conta do lado que agora ele estava defendendo, daquele que ele estava anunciando, o nosso Cristo Jesus. E é interessante, durante o estudo de hoje, nós vamos perceber que Paulo aproveitou cada uma das oportunidades que foram dadas por Deus para anunciar o Evangelho de Jesus a qualquer criatura. Não importa se eram homens simples ou se eram autoridades importantes. Nós vamos ver no decorrer da aula de hoje que Paulo ele anuncia com a mesma seriedade, com a mesma destreza, tanto para homens simples como para as autoridades daquela época. Em momento algum ele teme por sua vida. Em momento algum ele pensa em renunciar a Cristo e renunciar à sua fé e leva adiante o testemunho vivo da transformação que houve em sua vida após aquele encontro que ele teve com o nosso Senhor. Então eu peço a você desde já que esteja preparando um local e um tempo adequado para que juntos possamos aproveitar este momento, esta lição, que realmente estejamos com os nossos corações e as nossas mentes abertas para aprender aquilo que Deus tem a nos revelar através de sua palavra. Então, nosso texto áureo está lá em Atos, capítulo 24, versículo 14 ao 16. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Por isso procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Então, estas palavras são do apóstolo Paulo, diante dos seus acusadores, onde mais uma vez ali ele reafirma a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus. Após ter passado muitos anos testemunhando as multidões em sinagogas, praças, casas, ruas, o ministério de Paulo em cadeias foi entre as autoridades constituídas da época. A decisão de resumir os fatos nesta lição foi baseada na necessidade de pontuar a estratégia que Deus usou para que todos os líderes da época ouvissem com atenção sobre o Evangelho. Em cada situação, Paulo chegava como um preso, mas quando ele abria sua boca, todos percebiam que ele era um homem livre em Cristo, pois a mensagem em nenhum momento deixou de ser proclamada. Esses capítulos revelam o testemunho de Paulo sobre o poder de Deus para transformá-lo e, consequentemente, transformar a vida de todos os ouvintes. Então nós vamos ver a oportunidade para testemunhar diante de Félix, capítulo 24, do versículo 1 ao 27. Se você estiver com a sua Bíblia, peço a você que
nos acompanhe nessa leitura. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços. Sempre e em todo lugar, ó Pontíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas sobrevindo o tribuno Lisias, nolo tirou dentre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando, poderás entender tudo de que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz, com tanto melhor ânimo respondo por mim. Pois bem podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tenho esperança em Deus, conforme estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroço, certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presentes perante ti e me acusassem se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmo: se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lisias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardasse em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festus, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Então, nessa primeira parte aqui, o que nós vemos, que após os 5 dias de espera em Cesareia, aguardando os seus acusadores,
Paulo de novo deparou com o sumo sacerdote Ananias e outros líderes religiosos que foram pessoalmente apresentar suas queixas contra Paulo. E quais eram essas queixas? Então, na aula passada, não sei se os irmãos estão lembrados, uma das queixas é que Paulo estava fazendo um ajuntamento e estava divulgando palavras contra as leis judaicas. Além do mais, uma das queixas também era que Paulo havia entrado no templo com um homem grego, mas eles não conseguiram provar. Então, para que os argumentos fossem bem aceitos pelo governador, os acusadores levaram o advogado Tértulo, começando com palavras apreciativas sobre o governo de Félix. Então nós vemos ali que Tértulo, ou Tertúlio, ele começa primeiro fazendo elogios ao governo de Félix. O advogado entrou então na questão principal, acusando Paulo de ser o chefe da seita dos nazarenos, que estava provocando rebeliões em todo o mundo judeu. Mas após ouvir a acusação, Félix permitiu que Paulo fizesse sua defesa, o que foi feito sucintamente. Mas também o governador não precisava de muitas explicações, pois conhecia bem a respeito do caminho, como eles chamavam os primeiros crentes antes de serem conhecidos como cristãos. Então todos aqueles que passaram a seguir a Cristo, eles eram conhecidos como os do caminho, né? Então Paulo ele estava sendo acusado agora porque, de acordo, né, com Ananias e com aqueles líderes religiosos, Paulo estava provocando rebeliões ao falar deste caminho, ao anunciar as boas novas de Cristo. Sem querer tomar uma decisão, sem ouvir o comandante Lisias, Félix manteve Paulo preso, ainda que com gentileza e certa liberdade. Dias depois, o próprio Félix, com a sua esposa Drusila, que era judia, foram conversar com Paulo sobre a fé em Jesus Cristo. Então vejam só, Paulo ele está sendo acusado, uma falsa acusação, sem prova alguma, e chega ali diante de Paulo, Félix e a sua esposa, e eles vão diante de Paulo justamente para conversar com ele, para saber a respeito deste caminho, dessa fé em Jesus Cristo. Então, vejam só, Paulo não está pregando aqui, Paulo não está anunciando a Cristo, Paulo não está falando da fé em Jesus para meros plebeus, vamos dizer assim, para pessoas simples, para pessoas singelas. Paulo está falando aqui com o governador e com a sua esposa. Eram pessoas da alta sociedade que tinham autoridade. Olha a oportunidade. E essa oportunidade ela foi dada por Deus a Paulo. Será que se Paulo não tivesse sido levado em meio à prisão, quando será que Paulo teria a oportunidade de estar diante de Félix e sua esposa para poder falar de Cristo? Vou dar um exemplo. Imagina que você, de alguma forma, se depara em uma reunião e nessa reunião está o prefeito da sua cidade, o juiz da sua cidade, os vereadores, e ali é te dado a palavra, é cedido a palavra. E o que você falaria? Então nós vemos que
Paulo ele usa dessas oportunidades para falar dessa esperança, para falar de Cristo Jesus. Então, o texto deixa algo interessante para a gente, né? Motivado pela curiosidade e ganância. Por que ganância, né? Porque Félix pensava que Paulo lhe daria propina para sair da prisão. Ele achava que em algum momento Paulo iria negociar a sua liberdade. E nós sabemos que isso não aconteceu. E por que não aconteceu? Tem um ponto interessante, e aí nós precisamos voltar lá no capítulo 23. A intenção de Deus era levar Paulo até Roma. Se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês aí no capítulo 23, versículo 11, a parte B, né? Tem algumas pessoas que costumam dizer parte B do versículo, diz assim: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então não haveria acordo, não haveria nada que pudesse ser feito, porque a direção de Deus para a vida de Paulo é que ele chegasse a Roma. Tá? Então, isso que Félix estava pensando, de haver alguma propina, de haver algum acordo entre Paulo e ele, isso nunca existiria. Então, 2 anos se passaram, aí Félix ele foi substituído por Pórcio Festo, deixando Paulo aprisionado para agradar os judeus. Então, veja só, não houve prova nenhuma, não foi encontrado nada de errado quanto aquilo que Paulo estava fazendo, né? As acusações eram sem prova alguma. Foi algo inventado justamente porque Paulo ele estava conseguindo, através da ação do Espírito Santo na sua vida, ele estava conseguindo despertar muitas pessoas para a verdade, para aquilo que realmente fazia sentido. Mas isso causa uma dissensão, isso causa ali uma confusão. Nós vimos no estudo anterior, melhor dizendo, que uma das formas de Paulo se defender é que ele usa do argumento, né, que os fariseus conheciam, e ele fala: eu não estou falando de nada daquilo que vocês já não defendem, que é a respeito da ressurreição. Então, qual é o motivo da minha acusação? Eu estou sendo acusado por aquilo que vocês também acreditam? Que essa é a verdade. O que Paulo tem anunciado é que Cristo Jesus ressurreto, ele teve esse encontro com Jesus e que esse Jesus ele é vivo, que esse Jesus é o Messias, é o enviado de Deus. É isso que Paulo tem feito todo o tempo. Né? Se nós formos pegar toda a trajetória dele, é isso que ele tem pregado, é isso que ele tem anunciado, e isso lhe causa perseguição. Então, um dos motivos, uma das tentativas de acusação é porque Paulo havia, né, estado com um homem grego no templo, coisa que jamais existiu, jamais aconteceu, né? Após o período da purificação de Paulo, nós vimos quando ele retorna para Jerusalém, que ele vai ao templo, quem está junto a Paulo são judeus. Mas nós vemos ali que mesmo assim, né, Félix, após ser substituído por Pórcio, permanece com Paulo aprisionado justamente para agradar os judeus. Porque os judeus ainda tinham um papel fundamental ali na sociedade. Então, agora, a oportunidade de Paulo para testemunhar diante de Festo. Nós vamos ver capítulo 25, do versículo 1 ao 22.
Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo, respondendo que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse dentre vós têm poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre eles, mais de 10 dias desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, o rodearam os judeus que havia descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: Eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: Queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles, apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Apelastes para César irás. E passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: Certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito do qual os principais dos sacerdotes e os anciões dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. Aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentando no tribunal, mandei que trouxessem o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daqueles que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. Estando eu perplexo acerca da inquisição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o enviei a César. Então Agripa disse a Festo: Bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: Amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Então, nós vemos aqui que Paulo agora, ele está diante ali de Festo. E mais uma vez, os seus acusadores tentam argumentar, tentam acusar Paulo de algo que, na verdade, nunca existiu. Então, 3 dias após ser empossado governador da Judéia, Festo foi para Jerusalém e lá chegando tomou conhecimento do caso de Paulo.
pelo próprio Sinédrio e outros judeus ilustres, recebendo deles uma solicitação para trazerem um prisioneiro para Jerusalém. Mas isto era uma nova armadilha para matar Paulo. Então vejam só, a intenção de que Paulo fosse levado para Jerusalém não era para que Paulo fosse julgado de uma forma correta, era justamente para matá-lo. Nós vimos isso no estudo passado, que eles tentavam tomar Paulo por força para poder realmente acabar com a vida dele. Justamente porque eles não tinham provas, eles não tinham como provar, então eles precisavam dar cabo da vida de Paulo de alguma forma. Festo, no entanto, preferiu resolver este caso em sua própria jurisdição e pediu que todos descessem para Cesareia, o que fizeram. Então, os acusadores, né, aqueles que achavam, né, que Paulo tinha cometido algum delito, que tinha feito algo contra as suas leis, então que viessem eles até Cesareia e lá apresentassem diante do tribunal, né, as suas acusações. Então no tribunal, Festo ouviu todas as acusações mentirosas dos judeus e, querendo agradá-los, desejava entregar Paulo aos judeus. Então vejam só, Festo ele queria agradar, né, aqueles judeus que estavam ali, e ele pensava assim em entregar Paulo na mão deles. Mas quando Paulo percebeu o que estava para acontecer, apelou para César. Então, vejam só como Deus faz as coisas. Nós vimos lá no capítulo 23, no versículo 11. Deus deixando bem claro onde queria levar Paulo. Nós vimos que a intenção de Deus é levar Paulo a Roma. Paulo agora está diante de uma outra autoridade, diante de Festo. Ali estão reunidos novamente os seus acusadores, com acusações ilegítimas. E esse governador, Festo, por ficar bem visto ali diante dos judeus, ele até estava decidido em entregar Paulo, mesmo não achando acusação alguma, porque ele conhecia muito bem das leis judaicas e ele sabia que Paulo não tinha descumprido em nada. Mas para ficar bem com aquele povo, para ficar bem com os judeus ali, com aquela liderança, ele então estava pensando realmente em entregar Paulo e acabar de uma vez com tudo aquilo. Mas olha só, olha como Deus age na vida de Paulo. Quando Paulo ele percebeu o que estava acontecendo, né, que ele teria essa possibilidade de ser entregue na mão dos judeus ali, de ser levado para Jerusalém, certamente lá em Jerusalém ele seria morto. Então Paulo ele apela para que ele fosse levado à presença de César. E assim o conselho assentiu. Então o conselho que estava ali no tribunal concordou, não. Então se você quer ser levado a César, né, como nós lemos aqui no capítulo 25, se você quer ir até César, então a César você irá. E assim o conselho assentiu. Enquanto aguardava ser enviado para Roma, Paulo teve a oportunidade de falar de Jesus para mais uma autoridade. O rei Agripa II, filho de Agripa I, o primeiro perseguidor da igreja, além de cuidar de uma região ao norte da Palestina, controlava o tesouro do Templo de Jerusalém, razão pela qual era conhecedor de muitos assuntos judaicos. Berenice, a mulher que o acompanhava, era viúva do tio e agora vivia com seu próprio irmão. Festo compartilhou com Agripa a situação e perguntou se ele gostaria de ouvi-lo. Festo mesmo nem sabia ainda o que escrever para César e poderia contar com a ajuda de Agripa. Então, vejam só a oportunidade que Deus dá a Paulo para falar com uma grande autoridade. O rei Agripa II, né, filho de Agripa I, está lá, ele tem a curiosidade
né? Ele queria ouvir Paulo. Deixa eu ver. Quero saber o que esse homem tem falado. Por que tanto ódio, né, contra ele? Então, aqui, nós vemos aqui no versículo 23 em diante, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Ou seja, estavam pedindo realmente a morte de Paulo. Mas qual a acusação? Então, o próprio Festo fala assim: mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo. Então, assim, o Festo fala assim: não existe acusação. Não tem do que esse homem ser acusado. Eu não acho algo aqui que possa puni-lo, e ainda mais uma punição de morte. Se nós voltarmos um pouquinho lá, no versículo 16, aqui mesmo do capítulo 25, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação, de sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxessem o homem, ou seja, trouxessem Paulo, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição. Olha só, tratam a fé de Paulo como uma superstição. E de um tal de Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. Então, assim, que mal Paulo estava causando? De acordo ali com Festo, nenhuma. Não existe nada. Só que ele também não sabia o que recomendar, né? Como recomendar Paulo diante de César se não há nenhuma acusação. Então ele chega lá e pergunta se o rei Agripa quer ouvir Paulo falar, e ele diz que sim. Então, no versículo 26, ele diz assim: dele não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que, depois de interrogado, tenha alguma coisa que escrever, porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Então, assim, o que Festo está fazendo? Olha, eu não achei nada aqui que eu possa prescrever sobre a acusação deste homem. Mas ouve ele aí. E se você consegue achar alguma coisa, pelo menos que a gente possa fazer uma anotação lá para encaminhar Paulo diante de César. Mas nós vemos o ponto anterior. Paulo também não teve nenhuma acusação daquelas comprovadas. Mas ele testemunhou sua fé diante de autoridades. Novamente, Paulo não teve nenhuma daquelas acusações comprovadas. E novamente, ele testemunha da sua fé diante de autoridades. Você vê aqui como Deus ele está utilizando, como ele está usando a vida de Paulo para algo nobre, para algo tão genuíno da parte de Deus. Veja, Deus ele não se preocupa simplesmente com aquela pessoa necessitada, mas ele se preocupa também com aquele que é
abastado de riqueza, aquele que tem muito, as autoridades, os intelectuais, aqueles que exercem autoridade sobre o povo, que tem controle sobre o povo, aquele que tem o poder de decisão. Paulo está diante desses homens. Deus está dando a oportunidade de Paulo para falar do amor dele para esses homens. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos enxergar essas oportunidades que Deus tem nos dado no ambiente em que Ele tem nos inserido. Se é dentro do nosso ambiente familiar, se é no nosso ambiente de trabalho, se é no nosso ambiente de estudo, se é numa conversa mais descontraída, no meio de amigos, num ponto de ônibus, não importa. Nós temos que enxergar essas oportunidades que Deus tem nos dado de testemunhar do seu amor. Paulo tem feito isso com muita convicção, com muita certeza. Ele, em momento algum, eu repito isso, em momento algum, Paulo ele teme a sua vida. Porque ele entendia onde Deus estava querendo levá-lo. Então agora, Paulo está diante de Agripa, como nós lemos lá no capítulo 25, do versículo 23 ao 27. O casal, Agripa e Berenice, chegou com toda a pompa, acompanhado de militares e homens de posição na cidade. E todos se sentaram para ouvir o testemunho de Paulo. Como imaginar que o próprio rei viria para ouvir o apóstolo Paulo? É como se, um exemplo aqui, é como se você estivesse sendo julgado de algo e, por algum motivo, isso chegou aos ouvidos do presidente da República, né? Que é hoje é o maior poder que nós temos instituído no nosso território nacional, é a figura do nosso presidente. Então, por algum motivo, isso chegou aos ouvidos do presidente e ele se interessou lá pela sua história. Ele falou assim: não, eu quero ouvir ele, eu quero saber o que tem ali. Qual é a acusação? O que está acontecendo? Qual é o enredo dessa história toda? Então, as estratégias de Deus, elas são extraordinárias. Muitas vezes nós não sabemos quem está nos ouvindo. Ainda mais hoje com essa facilidade, né? Os cultos sendo transmitidos através da mídia, né? De lives, através do Facebook, do YouTube, enfim, das redes sociais. Nós não sabemos onde essa mensagem ela tem chegado. Quais vidas que essa mensagem que temos anunciado ela tem se apossado. Nós não sabemos quantas vidas têm sido atingidas pelo nosso testemunho de fé. E é por isso que precisamos encarar isso com uma seriedade ainda maior e uma convicção ainda maior. E Paulo, ele fala então. Ele dá o seu testemunho. E após apresentada a acusação dos judeus contra Paulo, foi-lhe dada a oportunidade de defesa. Que forma extraordinária que Deus usou para que as autoridades da época ouvissem com atenção sobre o seu plano de salvação. Paulo foi o púlpito dessa mensagem de salvação. Porque nós vemos que em todo momento, né, onde Paulo tinha a oportunidade, né, que lhe era dada, porque ele precisava se defender. Então, em sua defesa, ele anunciava ali o Evangelho.
Ele falava a respeito da salvação através de Cristo. Ele falava a respeito da sua fé em Cristo. Então, mesmo que aquelas pessoas elas não tivessem ido ali com a intenção de ouvir falar de Jesus, de ouvir falar da salvação de Deus através do seu Filho, eles acabavam ouvindo esta mensagem. Porque era isso que Paulo tinha a anunciar. Então, que estratégia maravilhosa de Deus, não é mesmo? O testemunho desafiador diante das autoridades. Capítulo 26, versículo 1 ao 26. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se que te defendas? Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Então, Paulo já deixa bem claro a respeito da sua natureza de outrora. Ele deixa bem claro que todos me conhecem. Se forem perguntar aí quem era Paulo, o que Paulo fazia, todos vão dar testemunhos disso. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que? Julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que te recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios
e se emudessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juiz, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isto não se fez em qualquer canto. Então, nós vemos aqui um testemunho fiel e verdadeiro de Paulo. Ele aqui conta um pouco de sua trajetória, ele conta, dá testemunho aqui do seu passado, de quem ele era, da sua natureza. Ele fala aqui, ele deixa bem claro que ele era fariseu, defensor ali das leis, e por conta disso, dele ser fariseu, dele estar mergulhado naquele conhecimento, ele foi sim perseguidor destes que haviam aderido a Cristo como o seu guia, o seu Senhor, o seu Salvador. E ele dá testemunho daquilo que aconteceu com ele, a sua visão maravilhosa com Cristo, o seu encontro real com Cristo. E eu acredito que aquilo causa um grande impacto, tanto é que ele chega a ser chamado de louco, Então Paulo teve todo o tempo para falar, e até a liberdade para fazer um apelo para a salvação. Sabendo que Agripa era conhecedor de muitas coisas, ele foi detalhista. Então, cronologicamente, o que ele faz ali, contando do seu passado, o que ele tinha feito, até o momento ali da aparição de Jesus a ele, depois aquilo que Jesus havia falado, o porquê que Jesus tinha aparecido a ele, que iria revelar outras coisas mais. Então ele conta um pouquinho da sua trajetória ali, que anunciou Jesus para aqueles ali que estavam próximos e depois foi para terras mais distantes. Então ele faz ali cronologicamente, foi testemunhando de sua devoção ao Senhor ao longo da sua vida, sua juventude, seu zelo religioso, seu ódio e perseguição aos cristãos, seu encontro com Jesus, sua conversão e chamado para a obra que realizava até então em obediência a Cristo. Então, a esta altura, Festo não se conteve e gritou que Paulo estava louco. Mas o próprio rei, conforme Paulo afirmou, também sabia que o que ele estava dizendo era verdade, pois acreditava nos profetas. Mas o rei, com receio de parecer favorável a Paulo perante Festo e comprometer sua influência junto aos judeus, respondeu. Veja lá no versículo 28. Por pouco me convences a me tornar cristão. Olha só as palavras de Festo. Talvez se Paulo estivesse em um lugar em particular com Festo, certamente Festo teria se convertido ao cristianismo. Mas nós vimos que ele não faz isso por uma vaidade. Festo, ele não reconhece a Cristo simplesmente por conta da sua influência, que ele achava que isso de certa forma iria comprometer o seu relacionamento, a sua influência junto aos judeus. E ele confessa, por pouco me convences
a me tornar cristão. É interessante isso, que tem muitas pessoas que elas criam uma resistência contra o evangelho por achar que de alguma forma ela vai perder algo. Se eu aceitar a Cristo, eu vou perder minhas amizades, eu vou ser taxado como chato, como isso, como aquilo. Então a pessoa ela acaba tendo medo de perder algo e acaba deixando de ganhar algo mais importante em toda a sua vida, que é a salvação. Então, nós vamos ver aqui o apelo final à conversão. Dando continuidade no capítulo 26, nós vamos ver agora do 27 ao 32. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Paulo perguntando. E ele mesmo responde: bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que eu por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto as cadeias. E dizendo ele isto, se levantou o rei e o presidente e Berenice e os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada fez, digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar-se este homem, se não houver apelado para César. Então, vejam só. Deus usando a vida de Paulo. Paulo diante de autoridades. E ele, ousado como sempre, ele faz o apelo final à conversão. Então, Paulo viu na resposta do rei Agripa a oportunidade de completar o apelo. Qual resposta? Vamos voltar aqui no slide anterior. Por pouco me convences a me tornar cristão. Então Paulo fala assim: quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem se tornassem iguais a mim, com exceção dessas algemas. O que Paulo estava falando? Seria bom que todos ali aceitassem, reconhecessem Cristo como o enviado de Deus. E ele fala assim: a exceção destas algemas, ou exceto dessas cadeias, né? Dependendo da versão que nós estamos usando. Porque ele não queria ele queria que todos chegassem ao conhecimento de Jesus, mas que realmente estivessem libertos, né? Estivessem livres. Então, apesar das algemas e da razão para estarem todos naquele lugar, Paulo se manteve focado na sua tarefa. Ele sabia que todos os presentes precisavam de salvação e não temeu de oferecer ao rei a oportunidade de se tornar um seguidor de Cristo. Esse é o apelo que Paulo fala, que Paulo faz ali. Não somente ao rei Agripa, mas todos. E o que é mais interessante é que a conclusão desse capítulo 26, aqui já no final, o rei Agripa diz a Festo: bem podia soltar este homem se não houvesse apelado para César. Por que ele diz isso? Porque não havia acusação. Não havia acusação nenhuma contra Paulo. Não havia o que escrever, o que indicar a César. Qual era a acusação de Paulo? Não tinha nada. Eles iam enviar um acusado que
não, não tinha cometido crime algum. Então ele fala, olha, nós poderíamos soltar ele, mas como ele apelou para César, agora ele tem que ser levado a César. Mas nós vemos que o fato de Paulo estar sendo levado a César é por definição de Deus. Deus havia determinado isso na vida de Paulo. E Paulo precisava passar por essas autoridades, Paulo precisava passar por todos esses percalços até chegar a Roma. E passando por tudo isso, Paulo viu que ali Deus estava lhe dando a oportunidade de falar do seu amor, de falar da salvação através de Cristo. Então a mensagem foi proclamada, o apelo foi feito, a missão foi cumprida. Para concluir, você observou que todos os que foram ouvir a defesa de Paulo chegavam curiosos e atentos e saíam sem uma resposta? Todos ficavam admirados porque não podiam encontrar qualquer base para justificar a prisão do apóstolo. Certamente acabavam entendendo que Paulo era inocente, mas por alguma razão eles o mantinham preso. Os planos de Deus são encobertos para os que não o obedecem. Mas Paulo, sim, sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele estava no meio de mais uma viagem missionária e tinha plena certeza de que cumpriria todos os seus propósitos. Essa era a verdade de tudo isso. Paulo estava passando por tudo aquilo porque Deus assim permitia. Não havia acusação. Não havia nenhum fator, não havia nenhum motivo para que Paulo permanecesse preso. Mas assim ele permanecia. Em todos os momentos que era dado a palavra a Paulo para que ele pudesse se defender, a sua defesa era a proclamação do Evangelho. Ele não usava aquele tempo para tentar justificar o que ele tinha feito ou deixado de fazer. Ele simplesmente contava aquilo que tinha acontecido na sua vida. Muitas vezes nós queremos complicar a ação de Deus, as coisas de Deus. Nós achamos que proclamar o Evangelho é saber decorado a Bíblia. Não que você não precise ler, você precisa adquirir conhecimento na palavra de Deus. Nós precisamos. Mas o evangelho que irá causar impacto, a mensagem que irá causar impacto na vida de outras pessoas, é aquela mensagem que ela primeiro serviu a nós. É aquela mensagem que nos transformou. E é isso que Paulo está fazendo. Nós vemos que, ao apresentar ali ao rei Agripa, ele passa a contar minuciosamente aquilo que tinha acontecido na sua vida. E é isso. Falar do amor de Deus é falar de onde Ele nos tirou, de onde Ele te tirou, a sua situação de vida e como você está hoje diante dEle. Não estou falando referente a bens materiais, a riquezas deste mundo, estou falando de coisas vindas do reino de Deus para a sua vida, a transformação. Precisamos testemunhar desse Jesus, precisamos testemunhar desse amor de Deus com esta mesma convicção, com essa mesma firmeza, essa mesma certeza, não importa diante de quem estejamos. Nós precisamos entender os planos de Deus para as nossas vidas, a direção que Deus está nos dando, onde Deus quer nos levar.
eu concluo esse estudo de hoje e deixo aqui para a nossa próxima e última aula dessa série os textos bíblicos. E eu quero, desde já, agradecer pela sua vida. Aqui está a nossa referência bibliográfica, Revista Compromisso, Cristianismo Pioneiro, da editora Convicção. Eu quero agradecer a você por ter passado esse tempo comigo neste dia. Que Deus ele possa te dar clareza, te dar graça, te dar entendimento e que você possa crescer cada vez mais, você possa se envolver cada vez mais com as coisas de Deus. Quero orar por você. Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos um pouco mais de Ti, compreendermos do Teu amor, da Tua graça para conosco. Obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve do lado. Que o Senhor possa se manifestar com graça, com amor em sua vida. Revelar, Senhor Deus, qual a Tua vontade, para que assim possamos cumprir os Teus planos. Mais uma vez eu agradeço ao Senhor pela vida do apóstolo Paulo, por tudo quanto o Senhor fez na vida dele, através da ação do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por este tempo e continua falando aos nossos corações. Abençoa a casa deste meu irmão, desta minha irmã, e que o Senhor possa realmente, dia após dia, se revelar a nós. Essa oração que eu te faço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Muito obrigado.